Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui na internet. Hoje nós vamos lançar um outro olhar, o último do ano, e um outro olhar, como pede o nome do nosso programa, para a nossa Serra Gaúcha, para a arte de empreender no Brasil, mais especificamente naquela região, e também para o associativismo e seu papel. Meu convidado é o presidente da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, a SIC Caxias, Celestino Louro. Aquela região, ela mesma, é um monumento ao empreendedorismo. O Louro conduz a SIC desde 2022, empresário do ramo contábil, graduado em Ciências Contábeis pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduado, tem MBA, sócio fundador da De Fato Contabilidade e Assessoria Limitada. Bom dia, presidente. Obrigado por estar aqui. Bom dia, Cleber. Um prazer para nós estarmos aqui falando um pouco da nossa Caxias do Sul, da nossa Serra Gaúcha, da nossa SIC Caxias, uma entidade centenária, né? Que nós temos aí o privilégio de estar à frente aí por alguns anos. Maravilha. Eu queria, último programa do ano, né, presidente, antes de olhar um pouco mais específico lá para a nossa Serra, que eu quero, eu queria pegar um pouco factual, né, desse momento que a gente está vivendo da economia do Brasil. Não tem como a gente falar com o empresário e não falar disso, né? Gasto público nas alturas, déficit nas alturas, inflação nas alturas, dólar nas alturas e, por consequência, desconfiança nas alturas. O cenário, no momento, pelo menos na economia financeira, não me parece tão otimista. Queria ouvir até do contador um pouco uma visão sobre isso tudo, presidente. Então, Kleber, isso é algo que nós levamos já para 2025 com muita preocupação, com muita apreensão. Nós temos nos repetido nisso tudo que quem vai pagar essa conta, infelizmente, vão ser as pessoas mais necessitadas. As pessoas que não deveriam pagar a conta, mais desprotegidas, é ali que vai estourar esse negócio todo. Nós temos feito uma defesa muito firme, muito forte durante todo o ano de 24 e até em 23, a respeito da responsabilidade que o gestor público precisa ter com as contas, né? É como as nossas famílias, como na nossa casa. Se a gente começar a gastar mais do que a gente ganha... Isso é contabilidade, é matemática, não tem erro, né? É certo, né? É desastre, dá certo. E, infelizmente, o que nós estamos vivendo em todo o ano de 2024 é um pouco de descaso com as contas públicas, ou seja, vamos gastando, vamos indo lá. Nós tivemos lá, desde o início do governo, uma explicação para poder gastar mais, na verdade é essa, né? A autorização que foi dada já na transição foi pura e simplesmente vamos gastar mais. Se derrubou o teto de gastos. Exatamente, já na largada. era uma autorização para gastar. Era um sinal. Hoje está claro. Nós tivemos uma jornada muito forte de arroxo na arrecadação, de busca de arrecadação, que se esgota. Ela tem um teto, tem um limite. E nesse momento, me parece que nós estamos numa encruzilhada muito forte e que é responsabilidade de todos nós, enquanto sociedade, enquanto líderes, reforçarmos a necessidade de zelo pela conta pública. Essa é uma conta que todos nós vamos pagar. E vai ser muito cara. A experiência nós já tivemos há pouquíssimos anos atrás. Que dessa vez aconteceu rápido demais, né, presidente? Talvez a gente tenha ido com um pouco mais de sede ao pote do que foi lá em 2014. Em 2014 nós tínhamos mais fôlego. Certo. Hoje nós já vimos com uma consequência ainda de 2014. Isso, ainda tem as consequências. Nós vimos com uma consequência da pandemia, onde precisou botar muito dinheiro público no mercado. E não tínhamos tanto limite, né, como tínhamos lá em 2014. E junto disso, um ambiente de tensão política no país bastante forte também, que continua, né? Extremamente, né? Me parece que esse é outro ponto importante, né? Há que se encontrar pontos de convergência, né? Traçando um paradigma com a nossa terra gaúcha, né? Onde aqui a gente grenaliza muito, né? Maragatos e chimangos e por aí afora. Esse ambiente pegou um pouco o Brasil, né? A radicalização tá fortíssima. Foi longe demais. Está fortíssima. A fake news, né? Quando é a meu favor é uma notícia ótima, mas quando é contra mim daí é fake news. Ou seja, tem todo um ambiente colocado aí que
não faz bem para o Brasil. Não ajuda, né? Não faz bem para nós enquanto sociedade. O Né? William Vac chamou esses dias quando estou falando de especulação econômica, ele diz que tem especulação política também, que é um Não pouco tenha esse dúvida, jogo não de tenha dúvida nenhuma. promessas. E quando a gente tem um executivo fragilizado, Kleber, eu acho que isso é importante que a sociedade tenha isso presente, né? Quando o executivo está muito fragilizado, como é o caso, acuado, eu até te diria, porque a gente vê aí dificuldades extremas para aprovar qualquer coisa no Congresso, Isso. acaba que o Congresso, por natureza, por natural, Se é um ambiente agiganta um político, pouco, ele se agiganta, ele cresce, ele cobra mais É. contrapartidas, ou seja, a negociação custa mais cara. Né? É um ambiente tensionado. Agora, presidente, por outro lado, né, se for ver, eu falei de economia financeira, e a economia produtiva me parece que não está tão mal assim, né? Se for olhar os dados da balança comercial, os dados do agro, algum sinal positivo da própria indústria, né? O que o senhor sente lá na economia real, assim? Eu diria para você que nós ainda temos um volume de produção muito bom, muito firme. Acho que o primeiro semestre de 25 ele já está mais ou menos garantido no que diz respeito à economia real. Porém, a economia real, por natural, vai se contaminar. Não tem como ser diferente. Né? O clima já pega, O né? clima já pega, você pergunta para um empresário se ele vai investir. Dá uma segurada. Ele já sai preocupado, né? O capital ele não aceita desaforos, né? Ele quer ser bem tratado. E num ambiente de insegurança, como é o caso, adia 6 meses, deixa para depois. Deixar para depois implica em reduzir volumes. Me parece que nesse momento a gente tem aí no ambiente produtivo um ingrediente muito forte, que também é consequência de uma política econômica. Né? A gente tem um excesso de benefícios fiscais brutal e a gente tem oferta de vagas aí no mercado de trabalho em abundância e que não há mão de obra disponível, por várias razões. Mudanças naturais no mercado de trabalho, novos concorrentes na disputa desse trabalhador, mas também um trabalhador desmotivado aí para o mercado, considerando que ele já recebe lá um benefício razoável, ele faz lá mais um ou outro biquinho no dia a dia dele e ele acaba sobrevivendo daquilo. Não tem um motivador para dizer assim, bem, eu vou sair do benefício fiscal, social porque ele é pequeno, ele não me assiste, e vou para o mercado de trabalho. Então, o ambiente produtivo também se ressente disso. Isso, infelizmente, vai criando uma cultura. É né? nocivo. Isso é muito nocivo para a sociedade. Né? Nenhuma sociedade do mundo se desenvolveu sem trabalho. Trabalho é o sem que aspiração, guia. né? É isso aí. O trabalho é o que transforma. Né? Sem trabalho. A maior inclusão social é o trabalho. É emprego, renda e oportunidade. É o que a iniciativa privada sabe fazer com maestria. Deixa o mercado se acomodar, que ele vai oferecer trabalho, ele vai gerar oportunidade, vai querer crescer, vai pôr renda para dentro das famílias e vai melhorar a vida de todo mundo. Né? Então, te diria assim, resumindo, que a gente tem um primeiro semestre de um olhar muito otimista, já mais ou menos consolidado, mas precisamos entender o comportamento do segundo semestre, né? que vai ter consequências, não tenha dúvida. E a eventual engronha disso na política também, né? Que aí pode um ciclo vicioso de uma coisa agravar a outra. Sem dúvida alguma, uma taxa de juros de 13, 14, 15%, como é apontada. O dólar nessa loucura toda. O dólar nessa altura, ele inibe investimentos, né? O rentista... E o principal sinal para o rentista é a falta de sinal de mudar o rumo, né? Esse é o porto seguro, né? Você vai investir, arriscar nesse ambiente que a gente acabou de descrever, com contaminação política, econômica e tudo mais, ou vai se manter na renda, ganhando 14% ao ano, com o melhor cliente do mundo, né? Que é o governo, você empresta para ele, segurança total. Isso para a economia é muito ruim. Desinvestimento na base produtiva. O presidente, e da reforma tributária que está se dizendo aí, né? Eu sou do setor de serviços, o senhor também, o que dá para se dizer, o senhor aí como uma especialista na área? Tem partes boas, partes ruins, dá para ter otimismo. Alguém ontem estava me falando que o IVA, né, vai ser um dos maiores do mundo e tal. Me dá um pouco conta disso. Eu te diria que a reforma tributária, ela é um consenso de talvez 40 anos. Né? Todos nós consensamos de que ela é necessária. E não é essa discussão que me parece que a gente tem que ter. O que se tem de concreto é
houve uma conjunção de fatores políticos que precisavam fazer uma entrega e fizeram uma entrega. O resultado dessa entrega é que a gente precisa discutir. A reforma tributária se afastou aí de alguns princípios essenciais. Nós sempre defendemos e construímos nesses 40 anos um imposto de base ampla. Já não é assim. Certo. Já criamos várias restrições. Já tem A vários. base ampla, ela explica o quê? Todos pagam pouco e todos pagam. O que saiu do Congresso, muitos setores privilegiados Já um monte e de alguns picote. vão pagar muito. De novo. A questão da simplificação, que é cantada em verso e prosa, ainda me parece que estamos muito distantes. Nós já temos aí muitas exceções, imposto do pecado, conceitos abstratos e que vão gerar um contencioso natural nos próximos anos. Então, nos afastamos do segundo princípio. O tempo de transição também me parece muito longo, são 10, 9 anos de transição. Esta transição nós estamos no Brasil, né? Essa transição vai proporcionar que muitos setores façam as suas pressões, legítimas todas elas, mas vão acabar distorcendo o sistema, complicando o sistema Antes dele nascer. E pior, encarecendo aquele contribuinte que vai ficar na vala comum, que somos os 27%, 30%, que vai acabar sendo o IVA, que é o maior do mundo. Já é o maior do mundo. Nenhum lugar do Que mundo loucura. vai ser tão alto. Eu, sinceramente, não tinha me dado conta disso. Essa semana que eu vi essa informação. E há um sacrifício sendo cobrado muito forte do setor de serviços, né, que é o maior empregador do Brasil, né, está sendo extremamente onerado. Sobrou para nós. Então, e que me parece que há um pouco de ilusão nisso, de que nós estamos desonerando outras cadeias. A mim parece muito claro que nós estamos olhando para o caixa. Nós estamos buscando a arrecadação. Que esse é o terceiro ponto, né? Assim, lá, por que a reforma saiu? Precisávamos de um fato político, de um troféu para alguém. E, a gente viu aí a oportunidade de arrecadar mais. Então, vamos investir nesse negócio, porque no final da história a nossa carga tributária vai sair de 38, 39, quem sabe chega a 40, 41. Porque não nos enganemos, né? O governo que está aí tem todo um viés tributista, então não dá para esperar que venha aí desoneração. Me parece que deveria aí, e falei muito sobre isso no decorrer do processo da reforma tributária, de que se precisasse um freio de arrumação. O que o Brasil precisava efetivamente era, primeiro, de simplificação. Nós fomos complexizando demais o processo, precisava de uma simplificação muito forte, de uma unificação de alguns tributos sobre impostos. Isso, de algum modo, foi feito. Foi feito muito atravessadamente no final dessa história. Haja vista que se colocou e se tirou produtos da forma A para B e da B para A à meia-noite do dia da aprovação. Ou seja, qual o critério nisso? Muito pouco, né? E eu traria mais um elemento aqui, de que uma reforma tributária feita com transparência, o primeiro ponto que nós deveríamos verificar é o documento que a Receita Federal do Brasil colocou em cima da mesa dizendo, olha, a minha arrecadação nesse momento, ela é oriunda desse setor, o meu objetivo no final é zero, é honesto, é real, então está aqui a base para a gente começar a discutir o futuro. Nós até hoje nunca vimos esse número. Não. Todos nós sabemos das boas intenções, que queremos que seja uma carga igual à anterior, que ela não mude, mas qual é a anterior afinal? Não. Onde estão esses números? Por que não se abre essa caixa preta? Eu acho que isso faz parte da estratégia, fazer com que a gente não compreenda mesmo. Transparência, né? Deveríamos ter um processo transparente. Muito bom lhe ouvir sobre isso, apesar do diagnóstico. Mas, presidente, agora me conta, queria ouvir um pouco sobre a nossa Caxias do Sul, né? Que nós começamos falando aqui para os porto-alegrenses, que é a maior parte dos nossos ouvintes, né? Na Bandeirantes Porto Alegre. Como é que está a cidade hoje? Seus principais desafios? O que vocês estão sentindo lá? Bom, vamos lá. Caxias por natureza, tem no seu DNA, né, o empreendedorismo na veia, né? Desde sempre, né? É uma cidade que transpira, respira e vive empreender. É claro que quando a gente anda Brasil e mundo afora, a gente sempre ouve aquela expressão
que nos orgulha até, né? Não, Caxias não precisa de nada, porque Caxias tem tudo, é uma cidade pujante. E pelo contrário, né? Caxias do Sul, até pelo seu crescimento, ela impõe a todos nós desafios que precisam ser superados, né? Então, temos aí algumas vitórias para a gente comemorar. Me parece que as concessões do Bloco 3 são uma grande conquista, né? Depois de termos aí um longo inverno para voltarmos à nossa disputa bairrista, né? De Maragatos e Chimangos a favor e contra o pedágio. Felizmente, a gente superou esse momento e a gente começa... Explica o que é esse Bloco 3. O Bloco 3 são as concessões rodoviárias, né? Que pega onde? Que pegam desde aqui da saída da Charlau, né? Na Grande Tá, Porto Alegre. desde aqui do E ladinho. vão até Vacaria, 122, saindo por Bento também, e indo até Montenegro, ou seja, um bloco bem importante e que nos dá uma sobrevida. Para você ter uma noção, para quem não anda muito pela serra, a gente tem um ponto que ainda hoje relativizou e acha normal chamar de Curva da Morte. A conexão entre a cidade mais importante em termos de produção do estado com a capital. Na sua rodovia de conexão tem um ponto que se chama a curva da morte. E a gente trata com naturalidade. Com naturalidade, que vai ser superada, então acho que é uma conquista do estado, né? Certo. Mas tem muitas outras que precisam andar. O aeroporto regional é um desafio muito importante e que deixa de ser importante somente para a Serra com o evento do meio do ano, né? E passa a ser importante para o estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul precisa de um aeroporto alternativo. Como é que está? Em que pé está a questão do aeroporto? O aeroporto está com o seu projeto pronto, aprovado pela ANAC, está com dinheiro já destinado pelo ministro de Portos e Aeroportos, e agora ele entra numa fase de liberação para licitação. A gente espera que... Seria concedido também ou seria operado pela Infraero? Não, ele vai ser concedido. No nosso olhar sempre é de que ele seja concedido. O movimento empresarial não cogita que ele seja operado pelo poder público. Mas é claro que a gente tem que se submeter às regras do poder público. Nossa indicação sempre é que ele seja privado, um terminal privado, e que ele possa ser uma alternativa estratégica para o Rio Grande do Sul. Né? Não é possível que nós fiquemos 100 e tantos dias sem conexão nenhuma com o mundo. Não é possível. Nós precisamos dessa conexão. Temos também o Porto Meridional, que é um ativo fundamental também para o estado e não só para o Rio Grande do Sul, para a Serra Gaúcha. O Porto Meridional vai estar lá na região de Arroio do Sal e vai ser um ponto de conexão. Vocês acreditam nesse porto? Firmemente. É um investimento... Porque durante um tempo houve quem até fizesse pilhéria dessa ideia, né? A gente sabe, Kleber, assim, de maneira muito humilde, muito transparente, a gente sabe que há forças aí que estão até contrárias à existência desse porto. E nós sempre temos defendido com muita firmeza de que nós não queremos disputar com ninguém. O Porto Meridional, ele precisa ser somado a toda a infraestrutura que está no estado, e ele vai trazer confiança para o embarcador, vai trazer redução de custos, vai trazer otimização e vai trazer alternativas. E vão se somar os dois portos. Santa Catarina, nosso estado vizinho, tem 6 portos. Todos acabaram se especializando em determinados nichos de negócio. Com as suas identidades da região. Com as suas identidades e tendo sucesso em todos eles. Muito sucesso. E, infelizmente, o Rio Grande do Sul acabou se isolando nesse aspecto. As coisas aqui são mais engronhadas. Então, acabou se isolando. Então, estou te dando aí alguns dados que são desafios a serem superados por Caxias e pela Serra, né? Como eu sempre digo, Caxias com muita responsabilidade, com muita serenidade, acaba sendo o indutor da Serra Gaúcha. Então, nós acabamos aí demandando, gerando necessidades que se refletem em toda a Serra, com os seus benefícios. A própria Rota do Sol é uma conexão que, por muitos e muitos anos, foi tida como uma rodovia turística, né, de conexão turística, e hoje nós temos aí nesta rodovia um importantíssimo acesso de cargas, e que precisa ser reestruturado. Ele precisa ser transformado numa rodovia de cargas. Então são alguns desafios aí que a Serra precisa gerar consensos maduros e serenos, assim como gerou
na questão das concessões rodoviárias, né? Demorou um pouquinho, as dores foram tremendas, mas se gerou consenso, se gerou minimamente um entendimento de que ou faz ou não tem solução. Eu sou um dos únicos jornalistas, talvez, que costumo dizer e gosto de dizer para provocar. Talvez é porque eu seja empresário também. Eu sou a favor de pedágio, né? Com preço justo, mas, né, não tem, o mundo inteiro já percebeu que esse é o caminho, não tem outro jeito. Kleber, eu falei isso lá na época da concessão, nós fomos muito instigados e é importante que se diga, na concessão tem a digital da SIC Caxias. A SIC Caxias liderou esse processo a favor, nunca Uma tivemos... maturidade, né? Nunca tivemos... Porque esse discurso é fácil, né, presidente? Ah, sou contra, bom. E eu sempre comecei as minhas manifestações, Kleber, dizendo que eu também sou contra. Eu, pessoalmente, adoraria, esse é o meu desejo, de ter estradas de padrão alemão, pagamos autoestrada, mas aí impecável, a custo zero. Esse é o meu desejo. Isso, é possível? Não é. Então vamos para o racional. Eu brigo lá na minha região, Passo Fundo, Casca, lá 324, né, que o senhor conhece também. Que se anunciou ontem o bloco 2. O bloco 2, que é o bloco norte. A Deus, porque como é que não vai uma região produtiva daquela, com um trechinho, também tem lá, entre Marau e Passo Fundo, a outra curva da morte, lá onde morre. E a gente torna natural essas coisas, não é possível, né? Ô, presidente, a gente começou falando também de associativismo, né? Eu sou vice-presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, conselheiro da Federação. Queria te ouvir um pouco, né? O que faz um empresário encarar o desafio, que não é pequeno, de cuidar do seu próprio negócio e ainda por cima dedicar uma parte do seu tempo para presidir uma entidade, no seu caso ainda mais, como é o caso da SIC de Caxias, que tem toda uma força e um simbolismo. Kleber, eu penso que é um pouco da nossa responsabilidade social, né? A gente não pode ser apenas empresário. A sociedade acaba nos entregando a oportunidade de termos sucesso nas nossas empresas, de desenvolvermos as nossas famílias. E a gente precisa retribuir um pouco para a sociedade tudo aquilo que ela nos entrega. Ou seja, acabamos dedicando um tempo para melhorar todo o ambiente de negócios, todo o ecossistema de negócios, o que faz bem para as nossas empresas em âmbito pessoal, mas acaba sendo altamente positivo para a sociedade, né? Como eu sempre costumo dizer, na política não tem espaço vazio, né? Na política empresarial também não. Também. Então é preciso que nós ocupemos, que nós marquemos as nossas posições, que nós façamos a defesa do bom combate, né? Combater o bom combate, né? Alguém tem que dizer de forma independente, de forma isenta do ponto de vista político, apenas com o pragmatismo necessário, de que não pode gastar demais, tem que racionalizar a máquina pública. Acho que teve uma evolução de algumas entidades empresariais nos últimos anos, de também perder esse medo de se posicionar. Porque a entidade só para contemplar e fazer confraria com o governo, também não adianta muito, né? Porque acho que houve uma contribuição, viu, Kleber, muito grande, e que talvez lá no momento que ela foi feita, o movimento empresarial até não tenha entendido muito. Quando houve a reforma trabalhista e que as contribuições sindicais foram extintas, tanto do lado laboral quanto do lado empregador, o primeiro impacto foi, todas as nossas entidades patronais vão sucumbir. E ao contrário, as boas entidades patronais, elas se reinventaram. Elas hoje vivem de um propósito, vivem de uma entrega. Uma independência forçada. De uma independência forçada. É ótima expressão. Que acaba fazendo com que ela se reaproxime da sua base, ela se reencontre com o seu associado, ela conecte os propósitos que ela defende com a sua base associativa, ou seja, me parece que ao final disso tudo se qualificou muito o associativismo de maneira geral. Né? Os próprios sindicatos patronais acabaram melhorando as suas entregas em relação àquilo que eles tinham até então. Acabou sendo do limão se transformando numa boa limonada. Uma evolução. E a gente precisa, repito, lutar o bom combate, né? Fazer a defesa da sociedade. Né? Ô, presidente, hoje a principal dor, Celestino, de um empresário no Brasil continua sendo o sistema tributário, a burocracia, o sistema trabalhista, um pouco disso tudo. Qual é o principal entrave do dia a dia? Eu penso que dentro da burocracia está
o sistema tributário, mas não só, né? No Brasil tem um ônus, uma dificuldade muito grande para fazer, né? É muito difícil fazer as coisas. A gente olha para o mundo e é tão simples algumas coisas, né? Mundo afora aí pode embarcar num ônibus, por exemplo, que não tem cobrador, não tem trocador. Você entra no ônibus, paga a sua passagem, desembarca e ninguém fica fiscalizando. Você entra num trem, num metrô, e ninguém está lá cuidando se você pagou ou não pagou, as pessoas são. E aqui é o contrário, né? A gente tem que provar o tempo todo que é honesto, em todas as esferas. E essa burocracia, ela faz mal para o empresário, ela faz mal para a sociedade como um todo. Imaginemos aí quantas milhares de horas são perdidas pela sociedade para buscar um simples atendimento de saúde. Ah, mas isso não tem nada a ver com o movimento empresarial? Tem a ver. O teu empregado, o meu empregado, o empregado dos nossos associados, está passando trabalho lá numa fila que ele poderia em 5 minutos resolver o problema. Mas ele passa 5 dias, 5 semanas e ele está jogando energia, produção fora. Né? Então, me parece que precisa mesmo um choque de burocracia, de linearidade no serviço público. Isso precisa partir de algum ponto, né? Eu defendo muito, né, nas minhas falas, de que a gente precisa partir da presunção de honestidade. Então, se você vai fazer, vai empreender, vai fazer qualquer coisa... As camadas de fiscalização e controle também foram longe demais. No poder público também é demais. É muito É controladoria, não sei, procuradoria, hereria, é TCE, Ministério Público, e quando tem que acontecer coisa ruim, mesmo assim acontece. O autolicenciamento, em qualquer atividade, deve ser um pressuposto. Você quer empreender, tá bem. Você vai lá em algum lugar, você se declara. Eu vou fazer isto. Para isso você está resolvido, vai e empreenda. E se você estiver mentindo e fazendo sacanagem, as dores da lei, sem medo de ser feliz, punição. Mas aquele empreendedor, aquele investidor que é correto, deixa trabalhar, deixa empreender. O Mário Covas dizia lá em Visionário, né, lá na década de 80, que ele chamou de choque capitalista, talvez hoje a gente pudesse chamar de um choque liberal, né? Aqui em Porto Alegre a gente viveu um pouco isso, né, com diminuição de impostos, desburocratização, e o resultado é sempre positivo. Sempre positivo, sempre. Presidente, queria lhe ouvir, nós estamos nos encaminhando para o final, sobre a sua gestão na SIC, né? Eu soube que o senhor mexeu bastante na entidade, modernizou, criou várias conexões, queria entender como é que está sendo essa experiência e o que nós teremos aí para esse 2025 que está por vir. Então, Kleber, nós assumimos a SIC num momento especial, né? Final de pandemia. Para uma entidade que vive de conexão de pessoas e reunião de pessoas, você imagine como é que ela se comporta durante um momento que ninguém pode sair, ninguém pode se encontrar. E procuramos sim fazer um resgate dessa história no ponto de vista de buscar os produtos mais importantes da SIC, repaginar e reposicionar no mercado, né? Nossa tradicional reunião almoço, que é um evento que ocorre há 40 anos em todas as segundas-feiras na hora do almoço, com uma personalidade que vai e nos fala sobre assuntos pontuais, assuntos técnicos, assuntos políticos, assuntos do cotidiano, que se transformou na nossa RA SIC, com uma pegada muito tecnológica, muito digital, muito mais leve, muito mais aderente ao dia a dia atual. Junto com isso, a gente procurou dar uma repaginada da própria estrutura física da entidade. Isso ajuda. Uma rejuvenescida, sinaliza, vamos dizer assim. Procuramos criar produtos novos para entregar para o mercado. Eu destacaria aqui o nosso SIC Connection, que é um produto que já saiu no ano que passou, em 24, nesse que nós estamos encerrando, e que tem um propósito de entregar conhecimento para o nosso associado, conhecimento na veia, respeitando e nos posicionando junto com todas as iniciativas que estão aí para falar de inovação, desse mercado que é necessário e que é indutor. A nossa entrega é no sentido de construir conhecimento, ou seja, esse produto é vanguardista, foi extremamente bem avaliado, já vai ocorrer em 2025 mais uma edição, e que é uma das grandes entregas que nós fazemos.
Destacaria também a atuação fortíssima que nós tivemos nesse ano no que diz respeito aos eventos climáticos, enfim, com a nossa campanha Superação Serra Gaúcha, que foi um ponto muito importante para a virada dentro da crise, né? Nós tínhamos inúmeras comunidades isoladas, completamente isoladas, sem poder escoar a produção, sem poder ter acesso a medicamentos, a circulação de pessoas. Nós investimos energia, planejamento, recursos nessa reconexão. Nós fizemos várias ações dentro do Superação que me parece que foram emblemáticas naquele momento para virar. São alguns dos pontos que eu destacaria. E é importante dizer também que a SIC faz tudo isso graças à conexão estreita que ela tem com seus associados, que nos apoiam firmemente desde o ponto de vista econômico, né, pagando essa conta, alguém tem que pagar essa conta. E, além disso, nos apoiam com o intelecto, né, estando lá disponíveis, atuando junto conosco, empenhando lá suas horas de trabalho para que tudo isso possa ser construído. Intelecto tem bastante lá, tem um povo muito bom. E às vezes é mais importante do que dinheiro, tá, Cleber? É verdade. Porque é um ativo mais valioso e mais caro do que o próprio dinheiro. Presidente, nós estamos no último programa do ano e eu queria lhe oportunizar aqui seus desejos aí e aspirações para 2025, para quem nos ouve, para sua cidade, para sua entidade também. Então, para o Rio Grande do Sul, né? Para todos nós, né? Eu penso que 25 deve ser um ano emblemático para todos nós, né? Nós possamos criar conexões de consenso, né? Eu acho que isso, a sociedade brasileira tá ávida por isso, né? Nós possamos nos afastar um pouco desses extremos, porque quanto mais a gente se conecta nos extremos, tanto mais a gente se afasta das soluções, né? O contra e o a favor não constrói muito. A gente acaba construindo quando para pensar, para fazer o racional, para fazer o necessário, que vai gerar dores para alguém, que vai gerar alegrias para outros, mas é o necessário a fazer. Então, que a gente possa ter no âmbito empresarial e econômico esse olhar, e nas nossas famílias aí que a gente possa ter saúde, paz, tranquilidade, e com isso a gente produz demais. Muito bom, foi um belo programa. Obrigado, presidente da SIC Caxias, Celestino Louro. Muito obrigado aí. Feliz ano novo. E um ótimo ano novo a todos. Isso aí. E nós voltamos ano que vem, no próximo sábado, com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana e boas festas. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.